Shalom, meus irmãos, excelente dia, que a paz esteja convosco, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Esse é o canal Fala Baruch. Eu estou passando aqui para deixar um comentário bem rápido acerca de algumas questões que estão se havendo nos dias atuais, né? Em Marcos capítulo 13, versículo 7 e 8, Jesus estava dentro do templo e saindo do templo, os discípulos o interpelam, perguntando acerca do fim dos últimos dias, e Jesus dá uma resposta um tanto quanto bem expressiva no tocante à sua volta e ao fim dos dias, com relação a alguns sinais que haveriam da sua vinda. E um dos sinais que ele cita no versículo 7 e 8, ele vai tratar sobre guerras e rumores de guerras. Isso me chamou um tanto quanto a atenção, porque até bem pouco tempo estávamos vendo Israel sofrendo alguns ataques por parte de alguns segmentos radicais do islamismo, e agora nós estamos vendo a Rússia atacando a Ucrânia, e isso é um dos sinais que a Bíblia apresenta. Embora o texto de Marcos 13, 7 e 8 diga que é para nós não nos preocuparmos um tanto quanto e não dar tanto alarde e nem superlativar essa questão e situação como o final geral dos últimos dias, mas era para a gente atentar para isso, porque isso era como um sinal de princípio de dores. Isso seriam dores se intensificando. E quando a gente para analisar o contexto da questão, há uma realidade em que pandemias, da qual nós saímos agora de 2021, 2020, 2021, e agora estamos entrando em 2022, e ainda estamos encontrando uma dificuldade na normatização das atividades trabalhistas, sociais, né? E de um modo geral, escola, faculdade, colégio, trabalho, todas essas atividades. Então, irmãos, isso para nós é muito importante, analisar e atentar para você que está afastado de Cristo, que está distanciado do reino de Deus e das propostas de Deus para a sua vida e dos planos abençoados que Deus tem para realizar com você. Eu quero deixar para a sua meditação esta palavra, que isso nada mais, nada menos é um sinal de que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, está voltando para buscar a sua amada igreja. Que você faça parte desta igreja amada em obediência, na presença de Deus, andando dentro da casa do Senhor, buscando meditar na palavra de Deus para uma vida prática, não um evangelho teórico fácil, de uma graça superlativada, uma super graça, uma hipergraça, dizendo que se você peca, Deus não pode deixar de te amar. Se você erra, Deus não pode deixar de te amar. Se você falha, Deus não pode deixar de te amar. Sim, é bem verdade. Mas por mais que eu erre, fale, peque e Deus não deixa de me amar por isso, não significa que eu precise, posso e devo continuar pecando. Eu tenho que analisar a questão com muito milímetro, com muito cuidado, porque embora Deus me ame mais do que o meu pecado, eu não posso ficar pecando porque Deus me ama. Eu preciso mudar a minha vida, preciso mudar a minha postura, preciso mudar a minha conduta, ainda mais nos dias atuais, que está fácil demais, está muito tranquilo. É um evangelho muito fácil, muito bem receptivo, um evangelho sem cobrança. É muito complicado. Por quê? Porque os pais na fé, eles tinham um entendimento do que era o evangelho, do que era o reino de Deus, através da palavra pregada e da palavra vivida. Eles não só tinham uma vida teórica na palavra, mas eles tinham uma vida prática. Então eles sofriam diretamente na pele o resultado da obediência à palavra de Deus. E eles sabiam que o pecado gerava morte, enquanto que a obediência, vida e luz, vida e paz, vida e bênção. Deuteronômio 28 diz: atentamente ouvires a voz do Senhor e tomar cuidado de cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E esse texto fala de uma profusão generalizada de bênçãos sobre a nossa vida. Isso é muito importante e nós precisamos atentar para isso. Estamos vivendo o princípio de dores, e com a invasão da Rússia à Ucrânia, embora o presidente Vladimir Putin ter dito que não causaria e não faria esta invasão, estamos vendo que de fato se cumpriu e está se cumprindo a Escritura. Um dia você pensar em se afastar do reino de Deus,
da vontade de Deus, do Evangelho, porque as bênçãos ainda não aconteceram, milagres ainda não aconteceram, ainda não aconteceu exatamente o que você gostaria, eu quero te deixar uma meditação, uma reflexão. Se a Bíblia fosse mentira, as pessoas do Primeiro Testamento, como os profetas e os mártires, não morreriam por ela, não se entregariam por ela, eles não se entregariam por uma mentira. Você luta pela verdade, mas você não defende uma mentira. Você só defende uma mentira se ela for te beneficiar. E aonde há benefício na morte? Isso é uma verdade. Eu já fui do mundo e sei como é. Às vezes no passado a gente defendia a mentira com unhas e dentes, se a gente quisesse se livrar de alguma coisa que estaria dando errado para nós. Quem é que na Bíblia se entregaria à morte, a fogo, à espada, a ferro, a dores, a choro, a prisão por uma mentira? Eles se entregaram pela verdade, eles sustentaram a verdade, ainda que viesse a pesar no próprio corpo, ainda que viesse a pesar na própria vida. Então eu quero convidar você, nesse momento, a meditar nesta palavra, Marcos 13, versículos 7 e 8, e Mateus capítulo 24, que dão os prognósticos para nós dos sinais da vinda do Senhor. Pense nisso, medite nisso. Esse é o canal Fala Baruque. Quero deixar para sua meditação esta palavra. Deus abençoe a sua vida.